Só entre os presbiterianos já passa de 177. Já pensou? Isso aqui eram dados de 1992 da Unicef, em que fez um levantamento no Brasil. Todas elas possuem menos de 500 anos de fundação. E a grande maioria possui menos de 50 anos de fundação, tendo como fundador um homem e não o próprio Jesus Cristo, como citamos alguns exemplos. Luteranos, fundador, Martinho Lutero, 1517, na Alemanha. Calvinistas, João Calvino, 1538, na Suíça. Batistas, John Smith, 1617, na Holanda. Presbiterianos, John Knox, 1560, na Inglaterra. Congregacionistas, daí também saiu no Brasil, a Congregação Cristã no Brasil, que veio dessa igreja, de Robert Browne, 1600, na Inglaterra. Metodistas, John Wesley, 1727, na Inglaterra. Anglicanos, Rei Henrique VIII, 1534, na Inglaterra. Adventista de sétimo dia, William Miller, 1831, nos Estados Unidos. Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, 1874, nos Estados Unidos. Ele errou 5 vezes a data do fim do mundo. 5 vezes. Por fim, ele não fala mais em data do fim do mundo. Mas foi célebre a ocasião em que ele falou que quando chegasse o ano de 1900, quando chegasse o ano de 1901, quando chegasse o século XX, o mundo acabaria. E o mundo de fato acabou para ele que morreu. Pentecostais. O avivamento pentecostal começou no século XIX, com diversos pastores. E através do pentecostalismo surgiram várias correntes pentecostais, que todas elas tiveram como berço os Estados Unidos. Os Mormons, Joseph Smith, 1830. Os Mormons é uma igreja que acredita não só na Bíblia, mas no livro dos Mormons, que é um livro que, segundo o seu fundador, Joseph Smith, ele recebeu de Deus aquele livro e o traduziu, e esse livro foi guardado e não mais se pode ter acesso a ele. E eles acreditam que esse livro traduzido por Joseph Smith, eles acreditam que esse livro tem maior validade que a Bíblia. Portanto, os Mormons também não são uma igreja, uma religião protestante. Os Mormons são a seita protestante, porque acreditam em um livro acima da Bíblia. Igreja Quadrangular, Luiz Francisco, 1910, nos Estados Unidos. A DONEP, que não é somente uma associação dos homens de negócio, é uma religião também. Ela foi fundada por Demos Sakarian, 1952, nos Estados Unidos. E aqui eu fiz questão de acrescentar Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, 1967. Foi a fundação oficial da igreja. Essas igrejas foram fundadas por homens e não possuem o modelo bíblico de igreja. E aqui eu fiz questão de colocar na página número 6 da sua apostila, eu fiz questão de colocar aqui as 3 principais teses do protestantismo, daquelas 95 que foram afixadas na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Eu coloquei as 3 principais aqui na sua apostila. A primeira, segundo Martinho Lutero, a justificação da fé sem obras. Ele acredita que a salvação é gratuita. Em consequência, o crente pode estar certo da salvação eterna em qualquer fase da vida, sem precisar de obras. Basta crer. Porém, a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 a 26. No ano passado, no dia 10 de setembro de 2001, a Igreja Luterana e a Igreja Católica chegaram em comum acordo que a salvação vem pela fé gratuita em Jesus Cristo, mas que não existe fé sem obras. Esse item não existe mais. A Igreja Luterana e a Igreja Católica coincidem e concordam. Esse item histórico já foi banido, então não divide mais a Igreja Católica e a Luterana quanto a isso. Mas o mesmo eu posso dizer do item número 2. A Bíblia, única fonte de fé, sujeita ao livre
exame. Ora, meus irmãos, segundo Martim Lutero, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo e capacidade de interpretar a palavra de Deus conforme ela quiser. Mas foi justamente por causa dessa livre interpretação que surgiram barbarices, tragédias ao longo da história, como aquele pastor Jim Jones, na América Central, que interpretou erroneamente um trecho da Escritura e levou toda uma multidão ao suicídio. Ora, e nós podemos também pegar, abra sua Bíblia, na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. São Pedro vai nos dizer, como Papa, que a Escritura não pode ser interpretada individualmente, mas ela é tarefa de estudiosos, que precisam levar em consideração o sentido linguístico, o sentido literal, o sentido analógico, os costumes. Quem conhece muito de linguística é que pode traduzir e interpretar a Bíblia. Por isso existe uma matéria na teologia chamada hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia por estudiosos que conhecem profundamente da linguística, dos costumes. Tá bem? Mas veja aí, 1 Pedro, a 2 Pedro, que a gente quer dizer, 2 Pedro, capítulo 1, versículo número 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, nenhum trecho da Escritura é de interpretação pessoal. Eu não posso interpretar a minha maneira, mas eu tenho que interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, conforme o que a igreja ensina, porque a igreja tem 2000 anos, a igreja é mais sábia que você, e a igreja tem mais estudiosos que você, por isso você não pode interpretar a Bíblia à sua maneira, que corre um grave risco você começar a interpretar e levar para o fanatismo. Terceiro, negação de intermediários entre Deus e o crente, rejeição de todos os sacramentos, rejeição do sacerdócio, paganizando o evangelho e rejeição de toda e qualquer intercessão de Maria e dos santos. Irmãos e irmãs, isso eu vou mostrar largamente. Martim Lutero não aceitava a existência dos santos. E os nossos irmãos protestantes continuam pisando nas pegadas de Martim Lutero, continuam afirmando o seguinte: não adianta você pedir intercessão dos santos, porque os santos estão mortos, eles estão dormindo. Os santos também aguardam a salvação do último dia. Por isso não adianta você rezar pelos santos. E nós vamos ver, no segmento desse curso, nós iremos falar sobre os santos. Nós iremos mostrar na Sagrada Escritura que os santos não estão mortos, não estão dormindo, que nós podemos recorrer à intermediação dos santos e de Maria. Mas nisso aqui, Martim Lutero não aceitou. E essas são as principais teses do protestantismo, que nós iremos então ao longo desse curso discorrer com a graça e o auxílio do Espírito Santo. Era isso que eu queria falar para vocês nessa etapa de hoje. Que Jesus deu a supremacia da sua igreja a um homem, a Pedro. Que Jesus escolheu alguém, e que não foi a Igreja Católica que inventou a sucessão papal. E eu mostrei ainda mais que Pedro foi eleito entre os apóstolos. E eu mostrei mais ainda que o modelo bíblico de igreja é aquela que tem um sacerdócio. Os sacerdotes do Antigo Testamento crucificaram Jesus, mas Jesus ordenou os sacerdotes do Novo Testamento para corrigir os erros do Antigo Testamento. E esses sacerdotes têm a missão de, em nome de Jesus, celebrar o perdão dos pecados. Nós vimos que a única igreja que tem um modelo bíblico de igreja é a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem erros? Tem. Ela tem joio? Tem. O próprio Jesus disse que o joio seria semeado no meio dessa igreja. O joio foi semeado no meio dessa igreja. Eu não tenho dúvida que tem joio. Mas esse joio será colhido e será jogado ao fogo, quanto ao trigo será juntado nos celeiros de Deus. Olha, qual é a igreja que não tem erros? Qual a igreja? E muitas pessoas por aí começam a criticar inclusive o sacerdócio e o celibato. Você sabia que o celibato ele não é um dogma de fé? Você sabia? Mas por que a Igreja Católica adota o celibato? A exemplo do Cristo sacerdote.
Irmãos e irmãs, para nós arrematarmos agora rapidamente, peguem o capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, Mateus 19, e veja que a Igreja Católica, ela adotou o celibato não como dogma de fé. Quando a igreja quiser, ela pode permitir que os padres se casem, mas ela não permite hoje, e ela tem uma razão forte. E muitas pessoas podem começar a dizer por aí, mas existem tantos padres aí, escândalos, padre com pedofilia, e se os padres casassem, evitaria que houvessem padres pedófilos. Vocês sabiam que, segundo os dados da Pastoral da Infância e da Juventude, 97% dos pedófilos no mundo são homens casados, que apenas 3% dos pedófilos são homens solteiros.